Estamos de volta, agora 6 horas e 26 minutos. O Jardim Novo Mundo, na região leste de Goiânia, foi o bairro que mais registrou internações por causa do novo coronavírus nos últimos 2 meses. Por causa disso, de amanhã até sexta-feira, a Prefeitura vai realizar uma nova testagem em massa na região. E eu vou conversar novamente com a Denise Parreira, que tem todos os detalhes para nós desta testagem. Denise? Isso mesmo, Danusa. Amanhã a testagem em massa para diagnosticar o coronavírus volta para a região leste de Goiânia. E aí amanhã e na quinta-feira vão ser aplicados os exames lá na Escola Municipal Mônica Castro Carneiro, no Jardim Novo Mundo. Os moradores da região leste foram escolhidos porque, como você disse, o bairro tem se destacado aí no número de contágio, de incidência da doença, e os moradores também estão tendo as formas mais agravadas da doença, estão precisando mais de cuidados hospitalares. Essa é a 9ª semana desse programa de testagem em massa da Prefeitura. Esse exame que é feito, detecta o vírus no organismo. É feito com um suave, uma haste flexível que coleta a secreção do nariz. O resultado fica pronto em cerca de 20 minutos. Todo mundo que tem mais de 12 anos pode fazer o exame, desde que não tenha nenhum sintoma do coronavírus. Para quem tem sintoma, a orientação é ir direto para um posto de saúde, para uma unidade de saúde. Quem testar positivo lá vai ser atendido por uma equipe multidisciplinar de médicos e enfermeiros. Não vai precisar pegar um encaminhamento para ir para uma unidade de saúde. Esse primeiro atendimento vai ser feito lá mesmo para evitar que a pessoa tenha que se deslocar e acabe espalhando o vírus. E uma informação muito importante, quem quiser fazer o teste precisa agendar, Danusa. É preciso fazer esse agendamento no site da Secretaria Municipal de Saúde. Obrigada, viu? Porque aqui no estúdio a gente vai continuar repercutindo essas informações que a Denise deu pra gente sobre a testagem que começa amanhã lá no bairro Novo Mundo. A gente vai falar agora com o Superintendente de Vigilância em Saúde, Ives Mauro Ternes, da Secretaria Municipal de Saúde, não é, Guilherme? Exatamente, Superintendente. Boa noite. Já queremos saber quais são os critérios para participar da testagem que tem o início amanhã. Boa noite, Danusa. Boa noite, Guilherme. Bom, o critério de testagem é que as pessoas sejam moradoras da região leste, então nós temos mais de 140 bairros nessa região, então é preciso que elas façam um agendamento no site da Secretaria Municipal de Saúde, tanto na modalidade drive quanto para pedestres, e uma pequena porcentagem nós vamos também fazer o atendimento por demanda espontânea para pedestres. Então é preciso que seja morador da região leste, porque foi essa região que nós identificamos com grande número de internações para a Covid, e é importante que nós façamos o controle da doença nessa região. Superintendente, existe algum motivo ou algum estudo que nos mostre por que tem mais casos da doença, mais casos de internações de pessoas desta determinada região? Bom, nós fazemos o monitoramento da Goiânia como um todo, né? Então, verificamos que a doença ela tem sido sazonal em algumas regiões. Então, há cerca de 3 semanas atrás, a região noroeste teve um grande número de casos. Nós fizemos a testagem lá também. Só que o bairro Novo Mundo é um dos maiores bairros da capital e, consequentemente, ele concentra um grande número de pessoas hospitalizadas por Covid. É um bairro residencial que as pessoas têm trabalhado nas várias atividades econômicas e, com isso, as pessoas, ao circular, tendem a carregar o vírus para o seu ambiente domiciliar, consequentemente, favorece um maior risco de transmissão do coronavírus. Há várias semanas, o bairro Novo Mundo tem sido considerado um dos principais bairros associados à internação à Covid, por isso que nós estamos indo mais uma vez nesse bairro para que a gente consiga fazer o diagnóstico precoce dos casos, com isso o isolamento domiciliar, diminuindo assim a cadeia de transmissão do vírus nessa região. Muito bem, Superintendente, nós já estamos há algum tempo vivenciando essa testagem em massa e a pergunta que eu gostaria de fazer é qual a percepção da vigilância, se vocês estão percebendo uma diminuição, uma constância de resultados e qual a previsão que essa testagem diminua o seu volume? Bom, nós estamos desde o início de agosto fazendo essa testagem, então houve uma procura muito grande nas semanas
que iniciou essa testagem pela própria ansiedade da população em fazer o teste, a prevalência, ou seja, a positividade dos casos variou de 11% a 15%. Hoje nós estabilizamos essa porcentagem em torno de 11% a 12%, mas a gente acredita que foi uma estratégia muito interessante, porque Goiânia nunca fez uma estratégia de grande magnitude como essa, devido principalmente pela pandemia que ocorreu aqui no município. Então a gente acredita que foi uma ação feliz que a Secretaria fez. Nós pretendemos estender essa ação até novembro, conseguindo controlar a pandemia aqui na capital. Superintendente, nas primeiras edições em que em que a prefeitura estava indo até os bairros para fazer essa testagem em massa, não era necessário agendamento, bastava a pessoa morar na região e ir até o local. A Denise confirmou para a gente no link dela anteriormente que agora a pessoa que é interessada em fazer tem que agendar no saude.goiania.go.gov.br. Sem agendamento não é possível realizar o teste. Por que essa decisão do agendamento? Na modalidade drive é exclusivamente por agendamento, e na modalidade para pedestres nós temos uma pequena parte que pode ser por demanda espontânea, mas a grande maioria do quantitativo de testes é por agendamento. A Secretaria está usando essa estratégia por dois motivos principalmente. Primeiro, para priorizar o atendimento para as pessoas daquela região, visto que são regiões escolhidas por causa de uma característica epidemiológica de um aumento de circulação de casos. Então, temos que priorizar o atendimento das pessoas que moram naquela região. E, em segundo, para que evitemos as aglomerações, que as pessoas estão indo muito no início da manhã, com isso tem aglomeração naquele período e no final da tarde já reduz bastante o número. Fazendo o agendamento, nós diluímos o atendimento durante todo o dia, evitando aglomeração, evitando um tempo muito longo de espera, para que esse atendimento seja feito com mais qualidade para a população goianiense. Para você que está ligando a TV agora, na TV Brasil Central, nós estamos falando ao vivo com o Superintendente de Vigilância em Saúde, Ives Mauro Ternes, da Secretaria Municipal de Saúde aqui de Goiânia. Superintendente, só para a gente finalizar, de amanhã até sexta tem essa testagem lá no Novo Mundo, como a gente já disse aqui. Existe um cronograma de que a testagem aconteça em outros bairros nas próximas semanas? Então, só apenas uma correção, a testagem ela é de quarta a quinta-feira, tá? Não é até sexta-feira, das 8 às 17 horas. E semanalmente nós avaliamos o cenário epidemiológico e escolhemos a região da próxima semana que será feito o teste. Então, nós não temos ainda definido qual que é a região que vai ser testada na próxima semana. Nós vamos avaliar esse cenário e logo em breve vamos apresentar o cenário, a região, para a imprensa, para a população. Então, e essa testagem nós pretendemos estender até novembro. Então, nós não temos ainda a próxima região a ser testada e e quarta e quinta-feira vai ser feita na região leste, na Escola Municipal Mônica de Castro, no bairro Novo Mundo, das 8 às 17 horas, mediante agendamento no site da Secretaria Municipal de Saúde. Tá certo. E quando sair o próximo cronograma de testagem, continue ligado aqui na TV Brasil Central, que com certeza a gente vai noticiar e levar essa informação para você de casa. Superintendente, muito obrigado pela sua participação aqui no TBC2. Uma boa noite para o senhor. Boa noite, à disposição. Só uma correção, então, de quarta a quinta-feira, que a testagem ocorre lá no Novo Mundo e não de quarta a sexta, como a gente tinha dito anteriormente. Importante dizer, se você tem sintomas do Covid, não compareça, ok? É apenas para pessoas que não estão sentindo o sintoma do Covid. Isso, quem tem sintomas deve procurar uma unidade de saúde aí a mais próxima da sua casa. Muito bem, hoje ocorreu a abertura do plano de soja. É um plantio que aconteceu lá em Cristalina e Goiás. Sabe qual o estado que nós estamos? A posição maior produtor de grãos de soja do Brasil. Na região sudeste de Goiás, foi a escolhida para a abertura oficial do plantio da soja no estado, que segue até dezembro. O potencial de produção e os investimentos na área levaram a cidade a atingir o terceiro lugar no ranking de produção de soja em Goiás, segundo o IBGE. E mesmo com a crise causada pela pandemia do Covid-19, o agronegócio não parou. Além de impulsionar a economia, tem contribuído para gerar empregos. Grande oportunidade realmente
expandirmos a nossa produção, garantirmos o abastecimento dos lares goianos, dos lares brasileiros e também de milhares de pessoas ao redor do mundo, promovendo divisas e, acima de tudo, gerando empregos, gerando divisas, crescendo as nossas exportações. O evento foi realizado na Fazenda Pamplona, na região rural do município. Além do governador de Goiás, Ronaldo Caiado, estiveram presentes representantes de associações relacionadas à agricultura, autoridades políticas e produtores rurais. De acordo com Caiado, a expectativa é de que o estado continue crescendo e aumentando cada vez mais a produção agropecuária. Com todo o respeito ao meio ambiente, às regras trabalhistas, com isso fazendo com que cada vez mais aumentemos a nossa produtividade. E hoje é um dia especial, é um dia que nós estamos aqui iniciando o plantio da soja. Goiás hoje é o terceiro maior produtor no país, com aumento cada dia maior na sua produtividade, com altíssima tecnologia. De acordo com a Companhia Nacional de Abastecimento, a Conab, Goiás é o terceiro maior produtor de soja do país. Na safra 2019 e 2020, o estado produziu 13,1 toneladas do grão, um crescimento de quase 9% comparados com a safra anterior. É do estado que mais produz por hectare na safra passada. Então isso mostra a capacidade, dos produtores rurais, o investimento em tecnologia e o conhecimento da região. E também as condições climáticas do país estão bem localizadas aqui no centro do Brasil. Ainda em Cristalina, o governador visitou uma biofábrica instalada na propriedade rural, voltada para o processamento de bioinsumos. Acabava de ver aqui, nesta mesma propriedade, ali um laboratório de bioinsumos, onde nós estamos avançando cada vez mais, cumprindo regras que nenhum outro país vai competir conosco, e com isso, com aquelas bactérias que são próprias para cada vez mais enriquecer o solo, não ter nenhuma contaminação, isso faz com que cada vez mais a nossa produção esteja dentro daquelas características de uma produção biossustentável. E você aí de casa também pode participar aqui do TBC2, mandando a sua opinião para a gente, a sua sugestão no 3201-7700, que é o nosso WhatsApp. Eu quero fazer uma pergunta para você aí de casa. Tá calor? Aqui em Goiânia tá muito quente e a gente vai falar sobre isso daqui a pouco, porque hoje teve recorde de temperatura aqui na capital, isso mesmo. E olha só, uma ação da polícia está investigando empresas de fabricação e estampagem de placas de veículos aqui de Goiânia e também de outras cidades do interior. Quem traz as informações para a gente é a Sara Bonini. Boa noite, Sara. A polícia chegou a prender alguém nessa operação? Boa noite, Danusa, Guilherme, e para o pessoal que está acompanhando a gente de casa. Sim, uma pessoa foi presa por porte ilegal de arma. A operação foi deflagrada na manhã desta terça-feira e recebeu o nome de Collusion. Investiga organizações criminosas envolvidas em um suposto esquema de fabricação e estampagens de placas veiculares. Os empresários desse ramo teriam criado, na verdade, um verdadeiro cartel. Para isso, eles empregavam familiares e laranjas. A formação desse cartel, essa prestação de serviço, então, se dava nessas estampagens de placas. Além disso, há indícios de que membros dessa organização criminosa cobravam até R$70 mil de empresários que queriam entrar nesse esquema. E, para isso, eles teriam que pagar para participar. Tudo isso com a ajuda do Detran, os servidores do Detran aqui de Goiás. Estão sendo investigadas 24 pessoas jurídicas e 9 pessoas físicas. Até o momento foram presos documentos, celulares e computadores. Eu volto com vocês aí no estúdio. Muito obrigada, Sara, pela participação. Muito bem, o médico suspeito de agredir e atirar contra a namorada na garagem de um hospital aqui em Goiânia foi encaminhado para a casa de prisão provisória em Aparecida. A Polícia Civil investiga o caso, mas a vítima foi até a delegacia para retirar a medida protetiva. A repórter Sara Bonini tem os detalhes para a gente.
O médico Márcio Antônio da Rocha, que estava internado desde sexta-feira, recebeu alta e foi levado para a casa de prisão provisória. Segundo a delegada que acompanha o caso, o suspeito preferiu ficar calado durante o depoimento. Ele preferiu, fazer o uso ao direito dele de silêncio, então ele preferiu não falar sobre nada, que está sendo investigado. A vítima, Chayene Salles da Costa, esteve na delegacia nesta terça-feira para retirar a medida protetiva contra o médico. Segundo ela, ele não apresenta mais perigo. Existem alguns crimes que eles precisam da manifestação de vontade da vítima. Se a vítima não desejar representar, o delegado de polícia ele não pode fazer o auto de prisão em flagrante, a gente não tem como instaurar um inquérito policial, o promotor não tem como oferecer a denúncia. Então, alguns crimes precisam da vontade da vítima. Outros crimes não dependem da vontade da vítima. Então, os crimes que não dependerem da vontade da vítima, a gente vai continuar com as investigações normais, mesmo que ela não deseje mais. Na tarde da última sexta-feira, o cirurgião plástico e sócio do Hospital Unic atirou contra a namorada no estacionamento da unidade. O suspeito teve a prisão em flagrante decretada pela DEAN e vai ser investigado por feminicídio e porte ilegal de arma. 6h42 e uma pergunta. Tá fazendo calor daí? Aqui em Goiânia está muito quente e, segundo o Instituto Nacional de Meteorologia, hoje foi registrado um recorde do ano. Nós temos aí a temperatura máxima registrada de 40,2 graus. Umidade relativa no ar de 9%. Haja clima praticamente de deserto, né, Guilherme? Quente demais. Muito quente, a temperatura muito baixa, muito longe do recomendado para a gente respirar bem, que é de 60%. E sobre o tempo e a previsão para os próximos dias, a gente vai falar agora com a chefe do IMET aqui em Goiás, a Elizabeth Alves Ferreira, que já está aqui com a gente no telão. Elizabeth, obrigada pela participação. Muito quente o dia de hoje, né? Boa noite. Boa noite, Danusa. Boa noite, Guilherme. Sim, muito quente o dia de hoje. O recorde, como você falou, foi 40,2 e essa temperatura ocorreu, a última vez foi em 2015, dia 17 de setembro de 2015, foi 40,4 graus aqui em Goiânia, ou seja, esse é o segundo recorde histórico, daqui de Goiânia. Então, essa grande massa de ar seco predominando aqui sobre a região centro-oeste, parte do sudeste, faz com que essas temperaturas se elevem bastante. E realmente a gente está aqui numa bolha, A gente colocou até alerta de ondas de calor que deve ir até sábado. Então, até sábado, a gente vai viver aí com essas temperaturas elevadas e também a umidade baixa. Muito boa noite, Elizabeth. Aqui é o Guilherme Rigonato. Eu queria te perguntar o seguinte, sobre as medidas e cuidados que nós, goianos, temos que ter diante de um cenário tão crítico e perigoso, 9% de umidade, eu imagino que os lábios, a fossa nasal de cada um dos que nos assiste está seca nesse momento e é preciso tomar cuidados essenciais. Sim, boa noite, Guilherme. Sim, o cuidado é essencial. Tomar bastante líquido, seguir as recomendações médicas para quem tem aí doenças crônicas respiratórias, porque nesse período agora também dá aquela dor de cabeça, principalmente aqueles que trabalham exposto aí no período da tarde, a coleta do lixo. Então, é um perigo. E também para quem vai fazer atividade física, pode passar mal, Então, realmente é uma condição extrema que precisa de cuidados, tanto em tomar bastante líquido, também como proteger a pele, com a temperatura bastante elevada, usar também roupas adequadas e ter aí uma condição, procurar essa condição, se possível, melhor para não estar tão exposto a temperatura elevada e usar um umidificador, uma bacia com água, ou uma toalha molhada, porque até mesmo no período da noite essa umidade está ficando baixa. No período da noite aí está chegando a 50%, quase próximo ali da manhã, e que não é nem o mínimo ideal aí para a saúde, que é de 60%. Então, nem no período da noite essa umidade está adequada aí para a saúde. Elizabeth, a gente está falando desse recorde de 40,2 graus hoje. Você contou para a gente que até sábado a gente fica ainda nessa onda de calor. As temperaturas serão tão altas quanto as de hoje? Vai amenizar um pouquinho? Tem uma previsão para a gente?
Vai continuar ainda amanhã, então pode novamente até subir um pouco mais que 40,2, né? Chegar a 40,4, 40,6. Então amanhã ainda assim está bastante quente. Na quinta-feira aí já deve baixar um pouco mais para 39, mas é quente ainda, né? Que a nossa média de setembro 33 graus e vai para 39, 40 graus, é muita coisa aqui para gente. Então só no domingo que vem um alívio aí, os ventos que vêm mais de sul, vem trazer um alívio para a temperatura, saindo aí dos 39, vai para os 35, que ainda é quente, mas assim mesmo alivia aí essa condição, melhora um pouco também a umidade, que sai aí dos 9%, 10%, e vai aí para 15%, 20%, ainda não ideal. Mas as condições realmente só vão melhorar com a chegada da chuva. E essa chegada da chuva, a gente está vendo aí nos modelos que mais para o dia 8 começa a entrar uma mudança aqui para a região sul do estado e aqui para Goiânia mais para o dia 10. Então, para o dia 10, aí sim já começa a chegar mais nuvem, a gente vai observar mais nuvem no céu e condições já aí para aquela chuva inicialmente ainda isolada, mas já traz aí um alívio na umidade. E aí vem outra condição, que é o cuidado nessas primeiras chuvas, né? Que essa massa de ar, essa bolha de ar seco e quente predominando, pode trazer também aquelas consequências da rajada de vento, também granizo, queda de árvores, né? Destelhamento de casa. Então, realmente, essas primeiras chuvas também tem que ter um cuidado redobrado aí, porque aí a gente vai liberando esse alerta e vamos aguardando aí e acompanhando a previsão. Muito bem, para você que ligou agora aqui na TVC, nós estamos falando com a Elizabeth, que é chefe lá do INMET de Goiás, e nós sabemos que é um período difícil, hoje foi esse recorde de 40,2 graus, mas nós sabemos que sempre traz esperança o período da chuva. Então, como você já ia iniciando falando sobre as nuvens, Elizabeth, conta para nós, qual o período mais certo para que a chuva aconteça? Sim, é mais segunda quinzena mesmo de outubro, o início aí do nosso período chuvoso, retornando às chuvas, né, ainda gradual, irregularidade, mas depois a tendência é ficar mais frequente, principalmente no mês de novembro. Então, até a segunda quinzena aí, é claro que pode ter alguma chuvisca aí até o dia 10, como eu falei, né, pode ter alguma chuva, mas a frequência mesmo dela é mais para a segunda quinzena aí de outubro, que aí já vai melhorar também a questão da umidade. Essa é uma expectativa para todo o estado ou mais focado aqui para a nossa região metropolitana? Para todo o estado, né? Para todo o estado aqui de Goiás, tanto a região sul quanto a região norte, porque a região norte também, elas são influenciadas com chuvas que vêm da Amazônia, com a convergência de umidade que vem mais de norte, então também já contribui ali, já começa a descer mais umidade de norte e também tem chuva para a região noroeste, norte aqui do estado. Ou seja, pegando aí todo o estado de Goiás e com uma condição que a gente está vendo um pouco mais atípica nessa previsão aí para os próximos meses, principalmente outubro, uma chuva mais de pancada para a região noroeste e norte do estado, em detrimento da região sul, sudoeste aqui do estado, que normalmente as frentes frias chegam com mais intensidade por lá. Então, a gente está observando que o mês de outubro há uma tendência de ter uma chuva um pouco mais elevada para essa região mais ao norte, que a região sudeste. Muito bem, nesse momento todo mundo salvando no calendário essa data. Quero agradecer pela gentileza da entrevista da Elizabeth Alves Ferreira, chefe do INMET aqui em Goiás. Uma boa noite. Boa noite, eu que agradeço. E então, como a gente viu, muito calorão até sábado, hoje 40,2. Aí a média de temperatura desde 2015, a gente não via um dia tão quente aqui no nosso estado como esta terça-feira, né, Guilherme? Só 9% de umidade relativa do ar, realmente muito baixo. Então, siga as dicas aí que vale muito a pena. Isso, no sábado vai baixar um pouquinho, mas vai baixar para 39, vai aliviar um pouquinho, né? Muito bem, veja no próximo bloco, termina amanhã o prazo de inscrições para bolsas do ProUni. Isso mesmo, e a gente vai para o intervalo com imagens do trânsito de Goiânia, Rua 9. Trânsito movimentado por lá, não saia daí, 6h51. A gente volta rapidinho.